Primeiro book haul aqui do Sebo Velho, que seja o primeiro de muitos. Bora lá! Novidade aqui no canal do Sebo Velho, nosso primeiro book haul referente ao mês de fevereiro. Eu recebi alguns livros nesse mês que passou, eu comprei algumas coisas e também troquei algumas coisas no sebo. Isso deu um volume legal e eu pensei em juntar todos eles e trazer aqui no canal, mostrando para vocês nesse formato de vídeo do book haul. É um formato que eu gosto de acompanhar, principalmente para saber o que está chegando de novo no mercado editorial do Brasil, o que o pessoal que eu acompanho aqui no Booktube anda procurando para comprar, anda recebendo, anda lendo. Eu acho que o book haul é uma forma muito massa de estar por dentro de novos títulos, de se interessar por alguns autores novos, por livros que você talvez nem fazia ideia que existiam, sem ter que entrar numa análise, numa resenha muito longa deles, simplesmente mostrando e comentando brevemente. A ideia de fazer o primeiro book haul do Sebo Velho é conseguir compartilhar para vocês aqui no YouTube os livros novos que chegaram aqui na minha estante nesse mês de fevereiro e também compartilhar com vocês os motivos para eu ter adquirido esses livros, o que me fez se interessar por eles e também deixar vocês por dentro assim das minhas obsessões literárias do momento. O book haul de fevereiro do Sebo Velho é o book haul humildão, porque eu não recebo livros de editoras, dei sorte de receber alguns livros de presente, então eu espero que seja aí um pontapé inicial para em breve eu poder estar fazendo aqueles book haul gigantesco de 40 minutos, mostrando uma montoeira de livros, porque eu não me importaria nem um pouco em ter o chão aqui do meu escritório repleto de livros para serem lidos. Se você acompanha o canal e não sabe o que é um book haul, geralmente é esse tipo de vídeo que os booktubers, produtores de conteúdo aqui, na grande maioria no YouTube, fazem mostrando os livros que eles receberam no mês, seja recebidos de editora, sejam livros que receberam de presente, sejam livros que algum escritor mandou para eles, para, enfim, ser notado, né, divulgar com seu público, sejam livros que eles compraram. Então o book haul é essa forma de apresentar tudo que chegou novo na estante, para a tristeza dos livros que já estão empacados na estante há mais de 2 anos. O nosso book haul humildão aqui do Sebo Velho vai seguir uma ordem. Eu vou apresentar livros que eu ganhei de presente nesse mês de fevereiro. Um livro que eu comprei nesse mês de fevereiro, livro novo. E os livros que eu troquei no Sebo Zivete aqui de Floripa esse mês. Levei algumas HQs velhas e troquei por alguns títulos bem maneiros e eu vou apresentar eles aqui para vocês. Abrindo então os livros que eu ganhei de presente no mês de fevereiro, o primeiro é esse livro aqui, que veio diretamente de Berlim e quem me deu de presente foi o meu irmão. Para quem não sabe, eu tenho um irmão gêmeo. Um beijo, Ezequiel. Tô cheio de saudades. E ele tá morando em Berlim, vai fazer 2 anos. Tá morando na Alemanha, né? Agora em Berlim. Ele me mandou esse livro aqui, peguei agora em fevereiro, é uma edição comemorativa dos 35 anos da queda do Muro de Berlim, muito legal. Foi editado pela própria Prefeitura de Berlim, aqui em alemão, né? O traduzido está escrito Mantenha a Liberdade Viva. Esse livro aqui, ele é basicamente uma espécie de viagem até os monumentos, até assim tudo que eles têm lá de preservado a respeito da história do Muro de Berlim, desde do momento em que iniciou assim, né, os movimentos para romper o muro e né, reintegrar os dois lados da Alemanha, até esse livro passa disso até histórias mais recentes. Ele tem um visual super pop, bem bonito, bem legal, que tem uma dedicatória escrita em alemão pelo meu irmão, que ele carinhosamente escreveu aqui para mim, muito legal. Berlim, 13 de janeiro de 2025. E aqui é como se a gente
pudesse fazer uma viagem lá para o Muro de Berlim, né? Que hoje lá na Alemanha, e lá em Berlim é um, um ponto turístico, né? Para muitas pessoas. Nessa parte do livro aqui a gente tem uma espécie de álbum que contém, acho que grande parte, se não todas, as artes que foram feitas nos pedaços do muro, né? Que virou uma galeria assim de arte. Lá o muro, partes do Muro de Berlim, né? É um ponto turístico e tanto lá para quem visita a Alemanha. E tá aqui um pedacinho dessa galeria maravilhosa que existe lá. O meu irmão me mandou e agora é aguardar ansiosamente para o momento de eu poder ver tudo isso ao vivo, né? Poder tocar, poder visitar o meu irmão que está morrendo de saudades. E é isso. O Ezequiel me mandou esse livro e vai ter um lugar de destaque aqui na minha biblioteca, né? No meu escritório. Evidentemente vai ser difícil de ler em alemão, mas é um livro muito legal para folhear, para ficar vendo as imagens. Muito legal mesmo. Adorei. Um presentão em tanto. Um livro muito legal de se ter aqui na minha biblioteca. Meu primeiro livro alemão, diretamente alemão mesmo, editado lá. Já ia esquecendo que ele mandou também, dessa vez, um marca-páginas super bonitinho, com esse Lê, né? A minha inicial e a inicial dele, né? Emanuel e Ezequiel. Esse E nessa fonte bem bonita. Um marca-página onde esse E foi impresso nesse marca-página naquelas prensas de Gutenberg, aquelas prensas antiquíssimas que popularizaram e abriram o caminho para os livros percorrerem o mundo. Então, estou usando com muito carinho esse marca-página aqui. Obrigado, Zeca! Seguindo o nosso book haul, o outro livro que eu ganhei de presente nesse mês de fevereiro foi esse livro aqui, O Futuro da América, Uma História, publicado pela Companhia das Letras, numa capa que me chamou bastante atenção, de um historiador norte-americano chamado Simon Schama, um cara que, pelo que eu li aqui na orelha do livro, já escreveu mais de 13 livros aí de história, e pelo que eu andei conferindo aqui também na orelha, ele escreve livros de história, é um historiador, mas que não perde um pouco da verve literata, assim, ao contar essas histórias. Futuro da América, uma história, eu ganhei do Paulo Paco, um seguidor aqui do Sebo Velho, conversa comigo bastante lá pelo Instagram, já me enviou um presente no ano passado, e ele estava interessado nesse livro aqui, conversou comigo sobre se eu já tinha lido, falei que não, ele generosamente me enviou um exemplar desse livro. Pelo que eu andei conferindo aqui na orelha, é um livro de história dos Estados Unidos que foi escrito ali na época da primeira eleição do Barack Obama. Então, o livro trabalha um pouco os aspectos políticos e sociais que estavam acontecendo nos Estados Unidos naquela época, mas faz um retorno para o passado, amarrando aqueles acontecimentos atuais ali das eleições da Hillary Clinton e do Barack Obama, de certa maneira fazendo assim um resgate das raízes de certas problemáticas que estavam acontecendo naquela época. E pelo que eu andei conferindo na orelha também, o Simon Schama faz uma espécie de história dos micromovimentos históricos, assim. Então, ele traz personagens mais esquecidos, personagens que em uma visita histórica por acontecimentos dos Estados Unidos iriam passar despercebido. E daí ele traz luz, né, para essas personagens que têm alguma importância na história desse país tão polêmico que é os Estados Unidos. Achei bem interessante. Quero ver se eu consigo tirar um tempo para conferir, porque uma das metas que eu tenho esse ano é ler, como eu já venho falando por aqui, mais livros de não ficção, principalmente aqueles que fogem um pouco das minhas zonas de interesse, filosofia, sociologia, psicologia. Se eu conseguir achar alguns livros de não ficção que me interessem, indo mais para o lado da história, eu vou tentar reservar com bastante carinho um espaço na lista de leitura para eles.
Brigadão pelo presente, Paulo. Aquele abraço e a gente segue conversando mais sobre livros. Em fevereiro eu fui comportadinho com meus gastos de livros e eu comprei apenas um. Foi esse daqui, Meridiano Infinito, da escritora gaúcha Mariana Carolo, um livro publicado pela Madame Psicose, uma editora lá de Curitiba, do João Lucas Duzzi, mesma editora do Amor, do André Santana, primeiro livro que eu comentei no vídeo passado. Meridiano Infinito é aquele livro mega nichado, é um livro que parece que foi escrito aqui para o Sebo Velho. Nesse livro aqui, a Mariana Carolo vai apresentar aos leitores brasileiros um trabalho onde ela esmiuça as notas do David Foster Wallace, esse escritor norte-americano famosíssimo, com uma legião de fãs no mundo inteiro, fãs bem devotos. Ela vai esmiuçar as notas que o David Foster Wallace fez, enquanto relia o Meridiano de Sangue do Cormac McCarthy, um dos meus escritores favoritos. A Mariana Carolo é uma professora da rede pública do Rio Grande do Sul. Ela sempre teve vontade de escrever um livro, mas nunca escreveu e achava que essa possibilidade de escrever um livro estava longe para ela. Isso ela apresenta aqui na introdução do Meridiano Infinito. E foi se debruçando nesse trabalho de pesquisa das notas do David Foster Wallace sobre o Meridiano de Sangue, foi dialogando com essas notas que ela logo em seguida entra em contato com o João Lucas Duzzi para publicar parte desse trabalho no blog, e depois os dois juntos têm a ideia de escrever, de montar esse livro aqui. A introdução é bem engraçada, tem ali umas trocas de piada entre a Mariana e o João, mas também é bem tocante, uma vez que a Mariana, na introdução, fala bastante sobre ela, sobre o processo de escrita, sobre o processo de pesquisa, sobre situações pessoais que ela viveu enquanto pesquisava e trabalhava em cima desse livro aqui, situações como as enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado. Então tem uma parte bem de humor e uma parte tocante na introdução desse livro, e depois ela parte para a apresentação das notas do David Foster Wallace a respeito desse monumental romance que é o Meridiano de Sangue. Aí o livro vai seguindo dessa forma, né? A página do livro, a anotação do David Foster Wallace, né? A tradução que a Mariana faz dessa anotação do David Foster Wallace, e depois um texto dela esmiuçando o que o David Foster Wallace estava pensando sobre essas notas, né? E eu acho que algo que é bem legal também é que ela não se resume só às notas do David Foster Wallace, ela traz textos de outros autores que comentaram o Meridiano de Sangue para confrontar, corroborar, endosar toda aquela investigação que o DFW estava fazendo enquanto lia o Meridiano de Sangue. Um livraço, se você já leu Meridiano de Sangue, vale a pena pegar esse livro lá na Madame Psicose, tá? Se você gosta do David Foster Wallace, considera pegar esse livro e ter na estante, até para, se não ter lido o Meridiano de Sangue, ler também. Eu gostei muito desse trabalho da Mariana. É um livro que, enfim, atendeu ao que eu estava esperando. É um livro que me deixou com vontade de reler o Meridiano de Sangue. É um livro que me deixou com vontade de ler mais coisas do David Foster Wallace. Eu tenho o livro de ensaios dele aqui, pretendo ler esse ano. E é um livro que, como o Daniel Galera escreve aqui nessa quotezinha aqui de trás, te convida a ler com devoção os romances que você ama, que você gosta. Então, tá aí, Meridiano Infinito, um livraço. A capa também, projeto gráfico da Madame Psicose, sempre entregando, né? Tá aqui. Esse foi o livro que eu comprei em fevereiro.
Agora vamos para a parte final do book haul. São os livros que eu peguei trocando no sebo, uma prática que eu adoro. Dou um jeito de abrir espaço aqui no meu escritório, despachando algumas HQs, alguns livros velhos, algumas coisas que estão fazendo volume aqui, e troco no sebo. Às vezes fico com crédito lá para ir trocando conforme vai chegando coisa que me interessa. Vou mostrar os quatro livros que eu peguei em fevereiro. Vou explicar um pouquinho o porquê que eu peguei eles. O primeiro foi o mais carinho deles, foi quase todos os créditos só nele. Paris Não Tem Fim, do Henrique Villamatas, edição belíssima da Kozak Naif, tradução do Joca Terron, só agora que eu vi. Sei pouco do Paris Não Tem Fim, sei que o livro abre com um cara se inscrevendo para o famoso concurso de sósias do Ernest Hemingway em Paris. Tá até o Hemingway aqui na capa. E eu já fiquei fascinado só com esse trabalho imaginativo de sósias, de um concurso de sósias do Hemingway. Deve ser hilário. Um livro que roda em Paris, com esse lance dos sósias, assim, me fez pensar naquele concurso de sósias do Timothée Chalamet, que daí reproduziram aqui no Brasil lá com o concurso de sósias do Selton Mello. Me fez pensar nesse mundo dos sósias, né? Que engraçado. Aqui no Brasil tem muitos sósias de jogadores de futebol, né? O sósia do Gabigol, o sósia do Yuri Alberto do Corinthians. Tem todo um universo de sósias espalhado assim. Nesse universo do futebol tem sósia para todos os jogadores, é impressionante. Falei que eu tenho irmão gêmeo nesse lance de sósia, dei risada no carnaval com alguns amigos, porque eu peguei uma camiseta para ir para um bloco em um determinado dia, botei um óculos, uma bermuda, uma camiseta, e eu saí com alguns amigos que conhecem o meu irmão Ezequiel, né? E eu tava dando risada porque em alguns momentos, quando eu saio, dependendo da roupa que eu boto, do acessório que eu boto, ou até do comprimento que tá o meu cabelo, eu me sinto um sósia do meu irmão. Enfim, o fascinante mundo dos sósias. Paris Não Tem Fim tá aqui também porque o meu primeiro encontro com o Vila Matas não foi tão prazeroso. Eu li os Suicídios Exemplares e não me pegou tanto aquele livro. Então estou dando uma segunda chance aqui para o Henrique Vila Matas por alguns dos motivos. Ele foi um grande amigo do Roberto Bolanho, então eu estou aqui dando chances para o grande amigo meu, que é o Roberto Bolanho, e eu também estou aqui considerando um amigo meu, o Guilherme, seguidor aqui do Sebo Velho, o Gui, que é fascinado pelo Vila Matas, e quando a gente se encontrou aqui em Floripa, ele fez uma grande propaganda do Vila Matas para mim, reforçou que eu deveria continuar lendo, reforçou que eu deveria ler esse livro aqui, e em contrapartida eu reforcei que ele deveria ler o Roberto Bolanho, né? Então a gente fez essa troca aí, fizemos essa trocação de indicações forçadas, né? Eu ameacei se ele não lesse o Roberto Bolanho, mas tá aqui, Paris Não Tem Fim, na minha estante, quero ler esse ano, e tô com uma sensação de que eu vou me encantar de vez com a obra do Vila Matas depois desse daqui. Veremos, acompanhe o Sebo Velho para você saber o desfecho dessa história. Outro livro que eu peguei no Sebo esse mês foi A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan, uma edição da Intrínseca. Depois eu fui ver que já tá rasgadinho. Esses livros que tem essa capa meio diferente, assim, ela desgastam com facilidade, né? Mas como que eu ouvi falar da Jennifer Egan e, mais propriamente dito, do A Visita Cruel do Tempo, que sai aqui no Brasil pela Intrínseca? Eu ouvi falar por um canal gringo chamado Bookemist. E o cara leu esse livro aqui em um determinado ano e entrou na lista de melhores livros dele no ano ali, não lembro qual, tal, mas como eu acompanho, por ter ficado no top 10, top 5 dele do ano, eu peguei esse livro, botei numa lista de desejados ali e ficou bastante tempo. E agora, eu já tinha encontrado esse livro no sebo algumas vezes, peguei outros em relação a ele, mas agora está aqui para ser conferido. Até onde eu sei, esse livro aqui vai
passar meio que no universo da música. Vai ter um protagonista que é meio que de uma banda, vai ter um repórter meio falido que vê nesse rockstar mais velho a chance de dar uma guinada na sua carreira. Vai ter outros personagens interagindo subsequentemente com esses outros, tudo meio que no universo da música. Num esquema meio Magnolia do Paul Thomas Anderson, aquele filme de 3 horas e pouco, que são vários personagens em contextos diferentes, mas tudo meio que se relacionando. Vai ser meio que essa pira, esse livro aqui da Jennifer Egan. E ele é todo diferentão, tá? O que eu quero dizer? Tem, tipo, gráficos, tem, tipo, páginas em formas de quadro e tal. Eu quero ver como que vai ser ler quando chegar nessa parte que parece um slide do PowerPoint impresso para a gente apresentar num trabalho do ensino médio. Mas vamos ver, tá aí para conferir. O cara do Bookchemist adorou e o meu xará, Emanuel, também seguidor aqui do Sebo Velho, reagiu ao story que eu postei desse livro aqui, falando que gostou muito. Então, se o meu sósia gostou, então acredito que talvez eu vá gostar também. Recebeu um monte de prêmio, e tá aqui, o Pulitzer, por exemplo, A Visita Cruel do Tempo, a conferir, de Jennifer Egan. Outro livro que eu peguei no sebo também esse mês foi O Túnel, do Ernesto Sabato, nessa coleção bem simpática da Folha? Isso, Literatura Ibero-Americana da Folha. Tem essa capa aqui que é um túnel, né? Um túnel meio de rochas e tal. Esse livro aqui do Ernesto Sabato foi lançado em 1948. Ele me parece ser um thriller policial. Aqui na contracapa diz que é um drama de cunho existencialista policial. É um artista plástico que confessa ser o responsável pela morte de uma paixão obcecada que ele tinha. Dizem ser maravilhoso. Um tanto de gente fala que o Ernesto Sabato é o grande escritor argentino do século XX, então tá aqui a conferir. Eu sei que o Ernesto Sabato é um escritor que bastante gente engajada politicamente com a questão da Argentina, com a questão da preservação da memória, com a questão do fim da ditadura argentina, dos movimentos que se sucederam após esse, de valorização da memória, de responsabilização dos culpados, né? É um escritor muito caro para quem é bem engajado politicamente na Argentina. Então, tá aqui para conferir o livro dele. Tô bem curioso mesmo. Ernesto Sabato, O Túnel. Talvez a obra-prima dele, eu não lembro. Ele tem alguns outros livros aqui, tem bastante coisa dele no Brasil, de edições antigas também, mas esse vai ser o primeiro. Para fechar o nosso book haul, o último livro que eu peguei no sebo esse mês é Noturno Indiano, do Antônio Tabucchi, ou Tabucchi. Tem que conferir a pronúncia. Olha que capa bonitinha, diferentona da Rocco, né? A Rocco é uma editora que guarda umas capas curiosas, né? Lembrem do livro da Fernanda Young que eu mostrei no vídeo passado. Noturno Indiano, vou ler aqui a sinopse para vocês. Xavier é um português que se perdeu na Índia. O narrador desse livro tenta hipoteticamente refazer-lhe o caminho e reencontrá-lo. Mas o que significará tal busca? A bela experiência de Noturno Indiano narra o desalento e a tentativa de reencontro com o passado num caminho em que a chegada parece cada vez mais distante, em que as pistas se apagam a cada passo. Então teremos um protagonista, até então sem nome, viajando até a Índia para encontrar Xavier, um português. O Antonio Tabucchi é um escritor italiano, ele nasceu em Pisa em 43. Porém, ele tem uma relação com a língua portuguesa que começa com o Fernando Pessoa. Ele começa a ler o Fernando Pessoa, ele é o grande editor e tradutor
de Fernando Pessoa para o italiano e também de Carlos Drummond de Andrade, o poeta brasileiro. E o Pessoa, principalmente, faz com que o Tabut se apaixone pelo português, se apaixone por Portugal, e o Antônio Tabut vai morar em Portugal. Ele tem um romance aqui, o Afirma Pereira, que foi o meu primeiro contato com a literatura do Tabut, que é um romance maestral, tá? Escrito maestralmente, que se passa todo em Lisboa e fala sobre questões políticas de Portugal. Ele tem esse outro livrinho que eu li também, esse aqui eu acho que é até uma edição portuguesa, chamado Os Últimos 3 Dias de Fernando Pessoa, aonde o Tabut, de uma maneira apaixonada, só de quem realmente lê e desenvolve amor pela leitura, pelo livro, pelo criador do livro, pelo autor, só quem encontra essa paixão genuína que muitos de nós aqui encontramos, né, com esses escritores, escritoras que a gente tanto gosta. É um livro que só quem entra em contato com essa paixão genuína, com essa devoção genuína, esse amor genuíno, consegue escrever. Nesse livro aqui ele faz uma espécie de carta de despedida, declaração de amor à figura do Fernando Pessoa. É um livro que vai assim se passar no leito de morte do Fernando Pessoa, e vai ter um esquema aí de todos os heterônimos do Fernando se despedindo, né? É o grande adeus de todos eles, até o último ir embora. Todos aqui tem. Maravilhoso, maravilhoso. Uma carta de amor do Tabut para o Fernando Pessoa em forma de ficção. Extremamente engenhoso. Aí, tô curioso para ler o meu terceiro, do Antônio aqui, Noturno Indiano. Parece ser um livro e tanto, assim. Eu não sei se tem outras edições desse livro aqui no Brasil, acredito que não, mas vale a pena conferir na estante virtual, tá? Se você gosta do Antônio Tabut. Se você não conhece, eu recomendo o Afirma Pereira, esse primeiro livro que eu li dele. Esse sim você vai encontrar reeditado com facilidade. Uma coisa que é interessante na edição que eu tenho aqui, e daí nenhuma que vocês procurarem na internet vocês vão encontrar, é o prefácio da minha edição. Não sei se vai dar para pegar aí. Mas olha só o que o leitor anterior escreveu aqui. É uma espécie de ensaio, de comentário, de prefácio belíssimo. Uma caligrafia difícil, quase, quase rupestre, mas eu vou tentar ler para vocês, vou tentar jogar a imagem enquanto leio. Ele escreve assim, ó, o antigo dono desse livro. Para Cesare Pavese, também um outro escritor italiano, para Cesare Pavese, a viagem representa a única possibilidade de amadurecimento dos sonhos e sua realização. Sonho e viagem são duas escalas intermediárias de um ciclo vital composto por 5 etapas: raiz, sonho, viagem, saudade e melancolia. Eu repito aqui: raiz, sonho, viagem, saudade e melancolia. Para encontrar sua identidade, o homem deve percorrer constantemente esse círculo. Aí tá aqui: Celso, não sei o sobrenome, São Paulo, 28/6/1992. Depois disso aqui não tem como não embarcar nessa leitura extremamente atento, cercado de afeto, cercado de animação. Que interessante. E eu tentei encontrar o texto do Cesare Pavese, que ele fala aí sobre viagem e sonho e tal, e eu não encontrei ainda. Mas já abre caminhos, né? Já abre vontades de conhecer a obra do Cesare Pavese também, para entender o que esse amigo aqui, o Celso, o antigo dono desse livro, está falando. Escreveu isso aqui em 92, esse livro foi publicado em 91. Olha que legal. Né? Por onde anda o Celso? Viajando, será? Tá aqui. Antônio Tabut, Noturno Indiano. Último livrinho que eu tenho para apresentar para vocês nesse book haul. Então é isso, minha gente. Esse daqui é o book haul de fevereiro do Sebo Velho. Espero que seja o primeiro de muitos, tá bom? Se você quer presentear esse canal com algum livro, entre em contato comigo lá pelo Instagram, @sebo_velho.
Vou deixar uma lista aqui também dos desejados da Amazon, que é uma lista onde eu botei alguns livros que eu tenho interesse. Se você quer ver o que eu ando gostando, o que eu ando na minha zona de interesse, algumas pessoas pediram isso, então estou fazendo esse vídeo e deixando aqui divulgado. Já fiz umas comprinhas de livros nesse mês de março, então acredito que um book haul de março do Sebo Velho está garantido. E é isso. Comentem aí o que vocês acharam dos títulos que eu mostrei. Se já leu algum desses, comenta também o que você achou, se valeu a pena, tal. Se conhecia alguns dos autoras aqui mencionados, se não conhecia, vamos trocar aquela ideia legal pelos comentários aqui do vídeo. Eu demoro um pouquinho, mas respondo todo mundo. Aprecio demais a troca que vocês me dão aqui através dos vídeos. Tá bom, gente? Um abraço para todo mundo e até o próximo.